Podemos nos assentar em nome de Jesus. Você pode se assentar em nome de Jesus. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 22, verso 1 e 2. E o título da nossa mensagem, que a gente tem aí, vamos colocar? A confraria da caverna é para todos. Cantamos sobre a casa e tem muito a ver com isso. Nós vamos ler sobre a caverna de Adulão, uma passagem muito significativa das Escrituras, que nos iluminam e que tem muitos significados e muitas representações no Evangelho. E nós vamos ler só 2 versículos. Davi fugiu de Gate e se escondeu na caverna de Adulão. Nós imaginamos que era uma caverna bem grande, uma caverna gigante. Quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrá-lo ali, porque Davi era um rebelde na sua própria nação. Ele era um soldado do exército de Saul. No entanto, Saul se tomou de ciúmes pelas grandes vitórias que Davi tinha no seu exército. A partir do momento em que eles chegaram na cidade e Saul ouviu o cântico, Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. Saul não descansou no seu coração e prometeu a si mesmo que ele mataria Davi. E acabou que Davi, de um auxiliar, de um grande recurso do exército do Senhor, se tornou banido, procurado, sem nenhuma razão. E aí, no meio dessas fugas, ele vai até a fronteira de Israel e se esconde na caverna de Adulão. Quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrá-lo ali. Por quê? Porque seus parentes e irmãos se tornaram também um foco de Saul. Seus parentes e seus irmãos estavam em perigo, porque Saul provavelmente os procuraria e para ferir Davi, ou talvez para fazer chantagem, feriria eles ou tentaria algum tipo de jogo com Davi. Então eles foram procurar Davi, foram se encontrar na caverna de Adulão com Davi. Só que aconteceu algo muito interessante. Logo outros começaram a chegar. Esses não eram esperados. Pessoas aflitas, talvez aflitas pelo governo de Saul, um governo opressor, um governo tresloucado, porque Saul estava completamente endoidecido. A Bíblia diz, inclusive, que Davi ia tocar a harpa para ele, cantar para que ele se acalmasse. É um homem tomado de uma ira e uma sanha assassina. Então, isso acabava impactando a nação. Então, pessoas aflitas começaram a procurar Davi na caverna de Adulão. E logo em seguida, as endividadas. E logo em seguida, os descontentes. Davi acabou se tornando líder de cerca de 400 homens. E esses homens acabaram se tornando seu exército. Que coisa poderosa esses 2 versículos, essa porção das Escrituras. Porque antes que a gente venha refletir, é preciso a gente dizer 2 coisas a respeito dessa porção. Primeiro, é que nós precisamos entender que Davi é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Um tipo de Cristo que a gente diz é uma antecipação daquilo que Jesus viria a ser.
uma antecipação. E o Apocalipse, se a gente pode colocar aqui o versículo, por favor, vamos colocar o versículo aqui, do Apocalipse. Apocalipse 22:16 diz assim, vamos colocar? Eu, Jesus, enviei meu anjo a fim de lhes dar essa mensagem para as igrejas. Eu sou a origem de Davi. Jesus vem antes de Davi. Ele é a origem de Davi. O que está relacionando com aquilo que nós vemos aqui nas Escrituras. Quer dizer, todas as grandes coisas que Davi executou e fez no seu ministério foram antecipações daquilo que Cristo iria fazer. Eu sou a origem de Davi e o herdeiro do seu trono. Ele vem antes e depois de Davi. Eu sou a origem e sou também o herdeiro do seu trono. Porque Deus faz uma aliança com Davi e diz que o seu trono será eterno. Mas como que o trono de um homem será eterno? Pode o trono de um homem comum ser eterno? Não pode. Mas e por que Deus disse que o trono de Davi seria eterno? Porque haveria um homem chamado Jesus, o Deus Filho, que viria até a terra e assumiria o trono de Davi. Por isso que nós dizemos que Cristo reina, porque Ele é o herdeiro do trono de Davi, da aliança que Deus fez com Davi. Ele é aquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Isso nos diz Apocalipse. Então, quando nós lemos esse texto e vemos Davi, nós precisamos ver também Jesus aqui. Jesus antecipado nas Escrituras. E não só isso, quando lemos essas Escrituras, precisamos ter outra consciência, que nós também somos chamados, como seres humanos, como discípulos, à caverna de Adulão. Porque a caverna de Adulão representa muitas coisas para nós, cristãos, muitas coisas fundamentais. A primeira delas é que ela representa comunhão com Jesus. Aquelas pessoas que foram lá entraram em comunhão com Davi. E vejam só, a comunhão deles. Quem imaginaria que pessoas que chegam nervosas, aflitas, que chegam endividadas, que chegam cheias de reclamações, poderiam se tornar soldados de um exército vitorioso, que consolidaria a paz em uma região extremamente belicosa e guerreira. Pois é o que acontece com esses homens. Eles entram insignificantes e saem como fazedores de história daquele lugar, daquela caverna. Porque a liderança de Davi, que antecipa Jesus, era uma liderança tão qualificada que fazia toda a diferença na vida daquelas pessoas. Nós também somos chamados à caverna de Adulão. A caverna de Adulão existe ainda, de uma forma ainda mais poderosa, porque essa caverna é uma dimensão espiritual na qual se juntam todos nós e somos convocados a entrarmos ali para permitirmos que o nosso Senhor Jesus, por meio da comunhão com Jesus, todos nós possamos ser transformados. Vocês já viram como um líder faz diferença na vida de uma pessoa? Eu sempre falo, eu sou uma pessoa que lido com liderança, e eu trabalho muitos anos formando líderes e dando palestras para liderança, não só aqui na nossa igreja, mas em muitos outros lugares. E sempre me impressiona que você chega num lugar, cada instituição é diferente. Tem lugares que são uma verdadeira esculhambação. Você já não chegou? Lugares assim que é uma coisa assim, ó, os funcionários não respeitam as pessoas, é uma coisa assim, descuidada, tem sujeira para tudo que é lado. Aí daqui a pouco você vai em outro lugar, ou outra instituição, outra loja de Pelotas, e você é bem tratado.
Difícil, né? Aqui em Pelotas, a gente conhece poucos lugares que a gente chega e que nos tratam, né, na palma da mão. Mas você chega em lugares que realmente é uma distinção. As pessoas chegam, não, tudo bem, precisa de alguma coisa, sorriem para nós. Eu disse, bom, é diferente esse lugar aqui, bem diferente. Sabe o que tem de diferença entre um lugar e outro? Liderança. A liderança é tão importante. As pessoas têm tanto a noção de que a liderança é importante, que o Brasil vai pagar 5,3 milhões de reais por mês para o novo técnico da seleção. O novo técnico da seleção vem do maior clube do mundo de futebol, Real Madrid. E ele vem para ser o líder da seleção. Vai ganhar 5,3 milhões de reais por mês. Cada espirro que dá o Carlo Ancelotti é 100 mil na conta dele. Ele dorme, 200 mil na conta dele. Dormiu de novo, mais 200 mil na conta dele. Dormiu, hein? Uma loucura, acho que até mais. Eu fiz mal o cálculo, uns 400 mil por cada deitada dele agora. Hoje, agora, nesse momento, ele já está ganhando mais 400. Entendeu? Mas por que isso, gente? Se vale ou se não vale, não vou entrar na discussão aqui. Isso tem a ver com liderança. O impacto de uma liderança que tem uma história de pegar grandes jogadores, grandes talentos, times complicados de temperamento e transformar eles em times competitivos e vitoriosos. Quer dizer, a liderança tem um papel fundamental. E muito mais, gente, muito mais. Quando nós pensamos em espiritualidade, quando nós pensamos em salvação das nossas vidas, quando nós pensamos em direção para a nossa vida, os caminhos que nós andamos, que são muito mais importantes do que qualquer outra instituição, do que qualquer outra decisão, do que qualquer âmbito da vida, é a sua vida espiritual, é o seu coração. Cada um de nós aqui precisamos também vir à caverna de Adulão e permitirmos e levarmos até Deus nossas dívidas, nossas aflições, nossos descontentamentos e permitimos que Jesus seja o capitão, o líder, o técnico máximo das nossas vidas. Porque se um grande líder pode levar uma equipe a ser muito vitoriosa, a ganhar campeonatos que todo mundo quer ganhar, imagina se nós, seres humanos, permitirmos com radicalidade suficiente, com fé no nosso coração, permitirmos que Jesus seja o líder que nós precisamos na nossa vida. Nos associamos a Ele, chegamos perto dEle, estamos em comunhão com Ele, que é diferente de termos uma relação com Jesus. Nós temos um relacionamento com Jesus. Eu quero fazer uma distinção nessa noite. Uma coisa é ter comunhão, outra coisa é ter relacionamento. E muitos de nós temos relacionamento com Jesus. Nós lemos a Bíblia aqui e acolá. Nós participamos de cultos que falam no nome de Jesus. Nós cantamos canções que falam do nome de Jesus. Agora, a grande pergunta é: nós temos comunhão com o Senhor Jesus? Porque a caverna de Adulão fala de um lugar onde estão todos ali protegidos, próximos e de alguma forma absorvendo. Quais são os planos? Quais eram os planos de Davi? Por que aquelas pessoas foram atraídas? Tinha alguma coisa ali. E ali, naquele lugar, eles ficaram próximos, eles ouviram aonde estava indo Davi, o que Davi estava pensando da vida, e absorveram sua liderança, seus sonhos, seus caminhos e a promessa que foi feita a Davi, que ele herdaria o trono.
eles, quando se aproximaram de Davi, também se apropriaram do sonho e da promessa que Deus deu a Davi. E vejam só, o mesmo fenômeno acontece conosco quando somos chamados para essa caverna de Adulão, que é o relacionamento e a comunhão com Deus. Porque quando estabelecemos comunhão, e nós falávamos isso quarta-feira aqui no estudo, comunhão o que é? Às vezes nós conhecemos Deus só de ouvir falar. Nós nunca arriscamos nada por Deus. Nunca demos um passo de fé por Deus. Nunca saltamos no escuro por Deus. Sempre só dizendo: Deus, me ajuda aí. Dá uma força aí, Deus. E às vezes Deus nos chama assim: entrega o que tu tem. E te joga. Salta desse monte aí que tu está seguro, que eu vou te conduzir no meio da escuridão, no meio da incerteza, no meio do eu não sei o que eu vou fazer. Vem para essa aventura. Opa, isso é outra coisa. Isso é comunhão, um chamado a comunhão. Um chamado a estarmos próximos e a conhecer a Deus como Ele é. A Bíblia diz que Jó, depois de tudo que passou, ele se rendeu a Deus porque ele conheceu a Deus como Ele era. Ele teve comunhão com Deus, comunhão com Jesus. Quer dizer diálogo, quer dizer convívio, quer dizer você trocar experiências, é você entrar em situações e em vivências junto com Jesus. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas cada um tem uma riqueza de fatores. Alguns estão vivendo problemas familiares, problemas no trabalho, problemas consigo mesmo, questionamentos, medos. E está na hora de você convidar Jesus para essa sua confusão aí. Na verdade, Jesus está te convidando: traz essa tua confusão toda aqui para a caverna. Vem aqui comigo, vem para cá, traz toda essa loucura aí que tu está passando, traz toda esse medo, esse desequilíbrio, esses problemas de dívidas, essas aflições, que nós vamos fazer uma coisa muito boa disso tudo. Eu quero te dizer o seguinte, meu irmão, eu sei pela minha vida, eu sei quem eu era quando eu cheguei diante de Jesus. Jamais teria capacidade de segurar um microfone para falar o que quer que seja, até porque eu não tinha nada para falar, a não ser bobagem. Nada, absolutamente nada, zero, só aflição para Deus, só aflição, só medo, só desespero, menos zero, menos um, menos dois. E aí então Deus se aproxima de nós, e nós nos aproximamos de Deus. E quando a gente se aproxima de Deus realmente, no nosso vazio, Deus começa a construir algo do nada dentro de nós. Veja o que acontece com os discípulos. Os discípulos de pescadores se tornam mestres da palavra. E as pessoas e os mestres da lei da época de Jesus, quando prenderam os discípulos, disseram: esses caras estiveram com Jesus porque eles falam diferente. Eles têm uma conversa diferente. Eles têm uma fala profunda. Eles dizem coisas que vão direto ao coração. Essa gente é diferente porque é associação com Jesus. E eu quero dizer o seguinte: Deus muda nossa história quando nós entramos na comunhão com Ele. Quando nós entramos com a nossa incerteza, quando nós entramos com a nossa loucura no chamado dEle, as coisas vão mudando, porque Ele é melhor líder do que o Carlo Ancelotti, do que qualquer outro grande técnico, do que qualquer CEO de empresa. Ele toma a nossa vida e Ele sabe
tuas particularidades, meu irmão. Ah, mas olha, as coisas que passam na minha cabeça, pastor, ninguém sabe, mas Deus sabe o que passa na tua cabeça. Ah, eu preciso, Deus sabe o que você precisa, mais do que você. Às vezes você está clamando por uma coisa e Deus não dá. Porque Ele sabe que isso que você está clamando não é o que você precisa. E por outro lado, coisas que você pensa que não precisa, Ele te entrega na mão, porque Ele sabe que você precisa. Ele é paciente. Alguém aqui já teve um professor paciente? Que você não aprendia, você ficava desesperado com você mesmo. Você era o primeiro a perder a paciência. Eu era assim. Eu era o primeiro a perder a paciência comigo mesmo. Chega! Aí você tem um professor paciente. Calma. Não perde a paciência. Vem aqui, faz assim, ó. Começa tudo de novo, respira. Descansa um pouquinho. Levanta. Fazer eu não vou conseguir. Vai conseguir. Porque eu vou te ajudar. Ninguém sai da minha aula sem aprender. E tu não vai ser o primeiro. Sabe o que é isso? Isso é Jesus com a gente. Ele tem toda a paciência do mundo. Ah, mas eu não consigo entrar nos eixos. Calma. No seu tempo, no seu momento. Eu não sei se eu vou conseguir levar uma família adiante. Calma. Eu vou te ensinar. Eu vou te mostrar o caminho. Porque eu sou o herdeiro de Davi. Se Davi conseguiu transformar aquela gente em outra gente, imagina o que Jesus pode fazer conosco. O que eu tenho testemunhado de gente que tem chegado perto de Jesus com a autoestima lá embaixo. Levanta a sua cabeça. Você sabe que tem homens de Deus, já ouviu falar da Cracolândia? Tem homens de Deus trabalhando lá. Existem pessoas que se recuperam naquele lugar. Sabe por quê? Porque Jesus é capaz de salvar do crack. Jesus é capaz de salvar existências sem qualquer significado. Outro dia eu escutava um sociólogo dizendo, ele diz assim, nós temos que agradecer as igrejas, porque as igrejas vão em lugares onde o Estado não vai. Eu não estou falando desses picareta que só querem buscar dinheiro das pessoas. Eu estou falando de igrejas que não se importam se é rico, se é pobre, mas entendem que todo ser necessitado precisa ouvir a palavra de Deus. É desses que eu estou falando, tem muitos. Eu sei que a gente vê muita bobagem na televisão, mas esquece os que estão na televisão. Existem muitos homens e mulheres de Deus nesse mundo, que não são conhecidos, que estão em lugares que a maioria de nós teria medo de ir. Mas eles estão lá, estão entre os aflitos, estão entre os endividados, estão entre os pobres e estão, pelo poder de Deus, vendo pessoas sendo transformadas. Esse é um chamado para nós todos. Em Cristo, nossa autoestima é restaurada, porque nós sabemos que Cristo nos ama. Sabe que eu me achava um lixo, mas Cristo viu algo em mim. Cristo viu algo em mim. Cristo tinha um lugar para mim. Agora minha esposa falava o seguinte, o teu irmão disse que tu estava a um passo de ser um marginal. Eu digo, ele disse isso? Ele disse, disse. É bom. Mais ou menos isso. Mas Jesus sabia como chegar em mim. Os meus amigos não sabiam. Meus vizinhos não sabiam. Meu pai não sabia. Minha mãe não sabia.
Meu irmão não sabia. Mas Jesus, talvez ouvindo alguma oração de alguém que disse: eu não aguento mais esse guri, disse assim: deixa aqui comigo, deixa que eu vou fazer. E talvez você pensa na sua vida: o que vai ser de mim, o que vai acontecer comigo? Fica tranquilo, chega na comunhão que Jesus sabe o que vai fazer, porque Ele é capaz, com sua mão poderosa, restaurar a nossa vida. A caverna de Adulão representa a comunhão com Jesus. Mas não só isso. A caverna de Adulão também representa lugares anônimos. Tem muitas pessoas aqui, vocês sabem como é que é a nossa sociedade, né? Tudo, para você existir, você tem que publicar nas redes sociais. Você não viajou se você não registrou. É ou não é? Bah, não publiquei no Instagram. Tá, não viajei. Você não viu o show se não filmou com o seu celular show. Para que filmar jogo com o celular, pelo amor de Deus? Tem uma coisa que às vezes vou também show, né? Eu vejo as pessoas filmando o show e digo: mas olha que perda de tempo. Depois vai ter tudo disponível lá. Agora eu vou curtir. Outro dia fomos para Porto Alegre lá, uma banda cristã. Que filmar nada. Mas parece que as pessoas não vivem. Porque é a nossa sociedade, é hoje, mudou tudo. Sabe? E nós temos que aprender, como cristãos que estamos aqui, a servir a Deus em lugares anônimos. Perdermos o vício de termos que ser notados. Escuta só, Deus te nota, isso é o suficiente. Às vezes você está fazendo alguma coisa dentro da igreja, está servindo, fazendo um trabalho maravilhoso, mas ninguém se lembra de você. Bah, nunca me dizem uma palavra. Aí você fica chorando as misérias aí nos cantos. Aí você perde a vontade de trabalhar. Ah, eu não quero trabalhar, ninguém reconhece o meu trabalho. Querido, escuta só. Deus está te vendo. E a Bíblia diz o seguinte: se nós fizermos coisas para nos mostrarmos, nós já recebemos a nossa recompensa. É isso que disse Jesus. Agora, se nós fizermos para Deus e aprendermos a coisa mais profunda, porque eu vou dizer, o reconhecimento, o like, o comentário favorável, ele passa assim, ó. Agora, quando a gente aprende a servir a Deus, sem que as pessoas tenham que dizer: uau, olha, Fabiano, muito bem, parabéns. Quando a gente aprende isso, Deus começa a colocar dentro do nosso coração uma alegria que nenhuma outra experiência nos dá, que é a alegria de fazer a diferença. A gente faz alguma coisa e diz: glória a Deus, que bom que o meu trabalho, ainda que pequeno, está fazendo a diferença na vida de alguém. A gente precisa aprender isso. Deus nos chama para a caverna de Adulão para aprender isso, para aprender a servir sem ser notado. Sem termos que estar: olhem para mim, gente, vejam como eu sou maravilhoso, vejam como eu sou espiritual. Jesus até fala de gente que ora bonito. Ó Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Deus que estabelecesse os mares, que separaste terra e mar, aquele discurso lindo, bonito. Mas não tem nada dentro do coração. A gente tem que largar isso. A gente tem que largar esse desejo, essa ânsia de ser reconhecido. Isso é uma doença narcísica que está nos deixando completamente fora do prumo. Já vi gente, mulheres e homens de Deus, se aproveitando de um funeral para aparecer. Ah, eu estou aqui no funeral da minha avó, chorando na cama. Eu estou chorando, eu estou levando o meu filho.
Gente, vejam o quão patético nós estamos nos tornando. Nós estamos transformando tudo em show. Então não vamos transformar o ministério em show. Não é show. Vamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, com dedicação, com amor, com alegria de ver o outro sendo abençoado, sem precisar publicar nada. Porque Deus te conhece e Deus te recompensa. Deus te conhece e Deus te recompensa. Eu vejo isso. Quando eu curei isso no meu coração, foi o momento em que Deus começou a abrir portas para o ministério se desenvolver. E é quando Deus cura isso no teu coração, que você vai ir adiante, que você vai realizar grandes coisas para a glória de Deus. Amém? Então não deixe de fazer pequenas coisas que não são vistas. Um abraço. Abraço faz diferença, sabia? Você sabia que um abraço faz diferença? Às vezes você quer pregar, um abraço às vezes é melhor que uma pregação. Chega lá, dá aquele abraço gostoso naquele que está precisando. Uma mensagem no WhatsApp. Às vezes uma pessoa está em momentos de questionamento, você manda aquela mensagem, uma palavra, um versículo. Sabe quando você sente no seu coração? Manda mesmo. Manda que vai fazer diferença. Uma presença. Às vezes uma pessoa está passando um momento difícil, só você está naquele lugar paradinho. Com respeito, com carinho, você já está fazendo a diferença na vida dessa pessoa. Às vezes, você dá uma ajuda financeira no momento certo, ainda que seja pouca, faz a diferença. Uma comida que você faz para alguém que está triste, já viu uma pessoa triste? Aí você faz uma comidinha gostosa para essa pessoa, e diz assim, hein? Faz para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para um amigo, convida o amigo, diz assim, vem aqui, nós queremos te receber. Aquilo alegra o coração, uma coisa tão pequena, mas a gente muitas vezes negligencia. Fazer um convite para ir a uma reunião importante, são coisas que fazem a diferença. Então, a caverna de Adulão representa lugares anônimos. Não tenha medo de ser anônimo. Tenha medo de querer usar das coisas boas para você mostrar o seu ego. Isso sim, Deus nos livre disso. Terceiro lugar, a caverna de Adulão representa para nós o risco que nós corremos quando decidimos servir a Jesus. Quando todos nós oramos todas as manhãs por cristãos perseguidos, porque existem lugares no mundo que os cristãos são perseguidos, são mortos, são separados de sua família, são golpeados, e nós precisamos conhecer essas realidades e nós precisamos orar. As 2 semanas atrás eu me encontrei com um cristão palestino, que veio da Palestina aqui para o Brasil, refugiado porque ele foi prometido de morte, ou ele abraçava as pautas terroristas, ou ele tinha que ir embora da Palestina. E ele pegou sua família e veio embora. Então, distante de tudo, todo cristão, ainda que a gente não passe por isso, corre um risco de se declarar seguidor de Jesus. E nós temos que ter a coragem de assumir quem somos, de dizer quem somos, e não temos medo. Eu sou um servo de Jesus Cristo. Às vezes estão falando mal de Jesus na sua frente e você fica com medo de falar. Às vezes uma pessoa está na sua frente necessitada de um convite para vir à igreja e você fica quietinho. Essas igrejas
só querem saber de tirar dinheiro das pessoas, e você bem quietinho, você vem todo domingo aqui na igreja. Você sabe que não é assim, você sabe que é mentira, mas você fica quietinho lá. Não quero me incomodar. Sabe o que se chama? Covardia. A gente tem que assumir quem nós somos. Somos o quê, afinal? Somos discípulos de Jesus ou não somos discípulos de Jesus? Não tem meio termo. Somos ou não somos? Não, eu sou discípulo de Jesus. Não, não é assim. Nós vamos ficar bravos com você? Pode ser. Davi foi banido por ser o escolhido, ungido do Senhor, os ungidos do Senhor. Aqueles que Deus chamou não terão paz absoluta nesse mundo. Sempre vai ter alguém que vai olhar para você e vai dar uma gana nele, que vai dizer: eu pego esse jaguara, eu vou pegar. Não gostei dele. E você não sabe, mas por que não gosta? Eu sou um cara tão bom, tão legal. Todo mundo? Não, meu filho. Só o fato de você ser de Jesus, os encapetados já não gostam de você. Já olham para você já com nojo. Eles estão caminhando no outro caminho. Só que você fica com medinho, não assume, vai se escondendo. Não sei. Nós temos que assumir. Temos que assumir quem somos. Mas o pastor fulano de tal fez tal coisa, não sei o que, não importa. Importa que você serve a Jesus, não serve ao pastor. E a gente precisa abraçar e dizer quem é, sem medo. E por último, queridos, a caverna de Adulão, ela representa o dom que Deus nos deu. Quando nós nos achegamos a Ele, entramos em comunhão com Ele, dissemos como Davi. O que é ser como Davi? É o dom de que alguma pessoa, quando alguém chega perto de você, você tem algo tão especial, você tem uma palavra com uma sabedoria tão grande, você tem uma atitude tão diferente das outras pessoas. Você, em vez de ser juiz dos outros, porque juiz tem bastante nesse Brasil, hein? É ou não é? Às vezes o pessoal fala do Supremo Tribunal Federal, mas tem o Supremo Tribunal do Povo também. O Supremo Tribunal do Povo é um bando de juízes que está sempre julgando e dizendo, e é isso, e é aquilo, e é aquele outro. As pessoas não sabem nada, mas julgam que é uma beleza. Não examinaram os autos do processo, mas já estão decretando sentenças no seu coração sobre a vida de pessoas. Agora Jesus te chama no teu coração para você ser diferente. Ao invés de você ser um juiz, você se torna uma presença compassiva nos lugares onde você está. Você se torna uma presença cheia de esperança. Porque, gente, as pessoas estão sem esperança. Quando você chega com esperança no seu coração, você é um cara diferente. As pessoas gostam de estar em pessoas que dão palavras de esperança, é ou não é? Você chega, quando você está passando um perrengue, uma dificuldade, você pensa assim, quem é que você pensa? Você pensa, eu vou conversar com fulano de tal, que ele vai me dar uma palavra boa. Não é assim? Seja essa pessoa. Seja essa pessoa com a qual as pessoas conversam e ouvem uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Minha situação é terrível. Não, mas Deus tem a última palavra. O nosso Deus é um Deus de amor. O nosso Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus realiza maravilhas. Imagina, a pessoa ouviu isso. Ela já é, o endividado já sai dizendo, eu vou pagar minha dívida. Quantas pessoas que pensam em se suicidar, meu Deus, tem jovens se suicidando. Eu sempre fico no meu coração angustiado pensando, se elas tivessem ouvido uma palavra diferenciada, se elas fossem acompanhadas com pessoas diferentes, não sei, mas eu sei que existem muitas pessoas ao nosso redor que estão
na situação desses homens aqui. Estão aflitas, estão descontentes, estão angustiadas. Você imagina que pessoas que chegam perto de você podem se tornar grandes guerreiros, grandes batalhadores, talvez até donos de empresas, porque você deu uma palavra de esperança, você viu alguma coisa que os outros não viram, você foi um Davi na vida deles. Seja um Davi, meu irmão. Deus nos vocacionou, nós estamos aqui nessa igreja, ouvindo a palavra de Deus, domingo após domingo, não é para a gente encher a nossa cabeça, é para encher o nosso coração com um outro impulso. E para o mundo, você é necessário nesse mundo, meu irmão. Você é necessário, sua voz precisa ser ouvida nesse mundo. Você recebeu a palavra, você está cheio de algo poderoso no seu coração, então abra sua boca, dê esperança, dê fé para as pessoas, entregue aquilo que elas não têm, acolha as pessoas, se encha de compaixão, porque o nosso mundo precisa e você tem. Você tem recebido. Não deixa para os outros, isso não é tarefa só de líder, não. Isso não é só tarefa do presbítero, do diácono. É nossa tarefa, de cada um de nós. Não fica torcendo pelo pastor. Ô pastor, vai lá, Deus te use. Ô Senhor, usa o pastor. Não, é você que Deus quer usar. Porque ninguém, a não ser você, vai entrar lá na Zezé, me fala outra empresa aí, lá na Beneficência, né? Lá no Lar Filadélfia, lá na prefeitura, são vocês, lá na PAI, são vocês que vão lá, e são vocês que tem que ser Davi. Com a palavra de vocês se forma um exército. Com a palavra de vocês mudam-se destinos, porque Deus escolheu e aprove a Deus a nos usar. Mas quem sou eu? Quem sou eu? Também não sei o que eu estou fazendo aqui. Tem lugares que eu chego também, e digo, o que eu estou fazendo aqui, Deus? Mas foi Deus. Ele é assim que Deus faz. Ele nos tira do pó, da cinza, e nos coloca no meio de príncipes, diz a palavra de Deus. É isso aí. E a gente vai dizer, pois é, não é, a questão não é nós, é Ele. Ele é o grande, Ele é o Davi, Ele é a origem de Davi, Ele é o herdeiro do trono de Davi, e Ele nos chama para a caverna de Adulão e diz assim, vem aqui, vou ensinar uma porção de coisas para vocês, e vou fazer de vocês o que vocês jamais imaginaram que poderiam ser. Agora nós precisamos o quê? Crer e liberar Deus. Pode fazer. Estamos juntos nessa aventura. Nós vamos herdar o trono. Hein? Vamos herdar o trono. Tudo que Deus prometeu nós vamos herdar. Nós vamos receber. Então vamos junto. Nessa vibe da caverna de Adulão. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.